Esses dias eu aproveitei que Teen Wolf voltou pra Netflix pra reassistir. Porque, tipo assim, fazia muito tempo que eu não assistia mais, que tinha saído, né? E eu não terminei, eu não cheguei a terminar. Eu falei, vou terminar, só que eu não lembrava de porcaria nenhuma. Eu tive que assistir desde a primeira temporada. E, mano, eu não lembrava como que o casal da Alison e do Scott era insuportável no começo. De verdade. Eles eram muito chato. Até muita gente pode defender, falando, não, que era um casal legal e tal. Só que, gente, o desenvolvimento dele foi péssimo, foi muito rápido. Tipo, no quarto episódio ele já tava falando que amava a Alison, que ela era o amor da vida dele. Ele ficava deixando o Styles, cara, o melhor amigo dele, de lado. Tudo por causa de uma menina que literalmente tinha acabado de chegar na cidade. E o relacionamento deles era simplesmente eles se pegando. Não tinha mais nada. Eles se encontravam, se pegavam, encontravam, se pegavam. Eu não lembro de uma cena deles conversando. Quando eles estavam conversando era porque o Scott saía sem avisar nada e a Alison tava desconfiada. Ou seja, pior casal. E por conta disso eu pensei, por que não fazer um vídeo de especial do Dia dos Namorados com os piores casais da ficção? Ou nesse caso, casais que eu odeio. Então se você discordar dos casais que eu tô falando aqui, ou lembrar de outros ruins, deixa aí nos comentários. E pra dar início à nossa lista de piores casais, por que não começar com Tim e a Lucy de The Hook? Caso você não conheça, The Hook é uma série de policiais onde tem o protagonista em si, que na real é o John Nolan, só que tem os personagens secundários. E essa série ficou bem famosa por causa daqueles cortes que apareciam no YouTube Shorts, no Instagram. Eu, por exemplo, conheci essa série por causa dos cortes do Instagram mesmo. Eu vou deixar um aí pra vocês verem de exemplo. E assim, eu não sei se vocês acompanham The Hook, só que desde as primeiras temporadas já dava pra ver que eles iam formar um casal entre aqueles dois ali. Inclusive, eu achei que ia acontecer logo nas primeiras, só que eles enrolaram e só foi acontecer lá na quinta temporada. E quando eles finalmente ficaram juntos foi insuportável, porque a graça dos dois era a implicância que tinha entre eles, porque a personalidade dos dois era bem diferente. Só que quando eles ficaram juntos, mudaram totalmente a personalidade deles. Uma tava se encaixando na outra, e ficou muito caricato, tava parecendo aqueles personagens perfeitinhos de série de romance adolescente, sabe? E pra vocês entenderem o quanto mudou a personalidade deles, eu vou dar um contexto aqui. Na primeira temporada, o Tim, ele era professor da Chen, porque ela tava passando pelo treinamento de policial. Eles já fizeram toda a academia e agora tá lá se especializando pra poder trabalhar mesmo na rua sozinho. E ele vivia fazendo testes com ela, sempre vendo se ela tava prestando atenção. Teve até um episódio que foi um dos cortes que fez eu assistir a série, que ela vai usar o banheiro e ele rouba o cinto de segurança, sabe? Aquele cinto que fica com a arma, com spray de pimenta, caramba. Ela pendura na porta, ele rouba, finge que não é ela, que não foi ele que roubou. Aí ela vai correndo desesperada só pra ele mostrar, ó, você não tá prestando atenção. Aí na próxima temporada, quando eles finalmente ficam juntos, ela começa a cometer um monte de errinho assim, e ele ignora, só porque os dois estão juntos. Um exemplo disso é que tem até um episódio onde eles vão fazer uma prisão lá, e quando eles vão fazer a prisão, eles têm que levar os caras pra um lugar pra tirar a fotinha deles, pegar edital, pegar as coisas e deixar separado. Nisso, vai um cara lá e ele diz que tava com um brinco de diamante. Um brinco de diamante super caro. E, pelo quem fez a prisão e quem tirou todos os negocinhos dele, foi a Chen. E some esse brinco. E o certo, como o Tim era o... Eu vou chamar ele de Bradford porque o nome deles é muito parecido. Como o Bradford era o superior dela, ele tinha que reportar ela pra falar, ó, ela cometeu esse erro aqui, porque, tipo, é um diamante, é um bagulho caro. E ele simplesmente passa pano, fica enrolando o dia inteiro, a noite toda, procurando o brinco só pra não reportar ela. Ela até comenta que ele tava pegando muito leve porque eles estavam juntos. E se fosse na primeira temporada, ele ia ser o primeiro. Mentira, ele ainda ia ajudar ela a procurar e tal, mas ele ia falar, ó, vou ter que te reportar, porque você cometeu um erro grotesco, perdeu um brinco de diamante. E pra piorar, depois de toda a enrolação de mostrar que eles iam ser um casal desde a primeira temporada, deles ficar juntos só na quinta temporada, eles terminam por um motivo besta. Eu não sei o que essas séries têm, tá sempre o casal bom lá, a gente tá num momento legal e tal. Vamos terminar por motivo nenhum. Eles simplesmente terminaram porque o Bradford cometeu um erro e ele falou assim, vai respingar em você. Terminou com ela, sendo que provavelmente não ia. E aí na próxima temporada, como os dois ainda se gostam, eles começaram a ficar naquele negócio, a gente volta ou não volta, volta ou não volta. E ficou muito chato, porque a história dos dois foi reduzida só a saber se compensava ou não voltar. E na minha opinião, não compensa.
E agora indo pra um casal bem criminoso, na minha opinião, temos Arya e Ezra. Pra quem não conhece, esses dois são personagens de uma série antiga chamada Pretty Little Liars. Vocês vão me perdoar pelo meu inglês aqui no nome das séries, porque inglês não é meu forte. Ou como ela veio pro Brasil, Maldosas. E a série conta a história de 5 adolescentes que estavam vivendo a sua vida normal ou tentando viver normal, depois que uma amiga delas, que era a líderzinha do grupo ali, sumiu e aparentemente ela tinha sido morta. Mas depois de um tempo, elas estavam em férias de verão, e vocês sabem que nos Estados Unidos é 3 meses, eles estavam sem se ver. Quando eles voltaram pra tentar colocar a vida nos trilhos ali depois desse trauma de ter perdido a amiga, elas começam a receber mensagens com o nome de A, de segredos que só a menina que morreu sabia. Detalhe, o nome da menina que, entre aspas, morreu era Alison. Só que o foco do vídeo não é na história em si, é nos casais problemáticos. E nisso, enquanto elas vão vivendo a vida delas lá, vai formando casalzinhos, né? Porque que é uma série adolescente sem casais. O problema é que um dos casais formados é a Arya e o Ezra. E desde o começo esse casal já me irritou, porque eu odeio essa tara que tem livros e séries sobre romance proibido com o professor. E sim, o romance deles é entre uma aluna e um professor. E o pior de tudo é que essa série faz de tudo pra parecer que esses dois juntos eram super normal e romântico, sendo que na época que eles conheceram, que eles começaram a namorar no caso, a Arya tinha em torno de 15 e 16 anos e o Ezra tinha em torno de 24 e 29. Eles nunca deixam clara a idade dele em si, porque eu acho que isso foi uma maneira do diretor falar, ó, não é tão velho assim, porque o ator parecia, entre aspas, novo, só que não muda o fato de que ele era maior de idade. E pra quem não lembra ou não assistiu, a Arya conheceu o Ezra em um bar de faculdade. E no começo você pode até passar um pano pro Ezra pensando assim: se você conhece uma pessoa num bar de uma faculdade, você não imaginaria que essa pessoa é menor de idade. Ainda mais nos Estados Unidos, onde a idade pra beber é 21. Então no começo você pode até pensar: não, ele conheceu ela no bar, achou que ela tinha 21 anos. O que eu já acho estranho, porque tipo, se é um bar de faculdade, ela podia ser uma aluna dele de qualquer jeito. Só que mais pra frente, alerta de spoiler pra quem não assistiu, inclusive, mesmo essa série sendo bem antiga, mostra que ele mentiu e que ele sabia sim sobre a idade dela. Além de saber sobre a idade dela, ele estava seguindo ela, ele já conhecia toda a história dela, porque ele queria escrever um livro sobre a amiga dela que sumiu, contando também sobre as outras meninas, então ele já sabia o nome dela, já sabia a idade dela, já sabia que ia ser professor dela. Ou seja, ele era um stalker dela. E se esse comportamento não é de um maníaco benéfico, eu não sei do que é. E o episódio que mais me irritou foi o que eles decidiram contar pros pais dela que eles estavam juntos, porque eles estavam namorando escondido, né? E eles já estavam começando a desconfiar. É que ao invés deles ficar preocupados que o maluco era um adulto, a preocupação deles, na verdade, é que ele era o professor dela. E não que ele era maior de idade ou que ele era um pedófilo, porque, tipo, ela tinha 14 anos na época. A preocupação era que, nossa, mas ele é meu colega de serviço. Não porque ele é professor. O povo vai pensar que você tá fazendo coisa com o professor pra receber nota. E assim, eu acho que isso foi o diretor da série tentando falar, não, o problema aqui é outro, ó. Eles estão contra um romance muito bonitinho. Sendo que não, era só uma relação super estranha mesmo. Estranha pra não dizer criminosa. E pra piorar tudo, eles ainda tentaram pintar o pai da Arya como o vilão, o impasse dos dois não poder ficar junto. Sendo que ele só tava achando super estranha essa relação absurda de uma menina menor de idade com um cara que é professor. Detalhe, ele era professor em faculdade. Ele já tinha doutorados, caramba, ou seja, ele não era um cara novinho. Uns 27 anos ele tinha, pelo menos, ali. E pra piorar tudo, no final, na série, pelo menos, porque, tipo, tem o livro e a série. Na série eles terminam junto. Mesmo depois ela descobrir que ele era um stalker, que ele só tava usando ela pra escrever um livro. Ela tem até um episódio de um surto lá, que ela quebra tudo na casa dele. Só que eles conversam e eles se entendem e eles se casam no final. E todo mundo acha isso normal. Nossa, ele se casou com uma aluna do ensino médio. Por isso que eu prefiro 1000 vezes a história dos livros, onde a autora sempre deixa claro que esse casal é problemático, que ele só tava se aproveitando dela ser mais nova pra poder pegar a história lá pra ele escrever o livro. Tanto que no terceiro livro, se eu não me engano, ele é preso, exatamente por ele estar saindo com uma menor de idade. Dito isso, o final do livro é bem superior ao da série, onde eles romantizaram esse relacionamento esquisito desses dois. E agora indo para o mundo dos desenhos, temos o casal mais tóxico de um seriado infantil. Se assim como eu, você consumia bastante TV Cultura, você deve ter assistido Winx. Eu acho muito difícil achar alguém que não tenha assistido Winx. Reassistindo esse desenho agora mais velha, eu não tinha percebido naquela época, eu achava super normal, mas a Moose e Riven era o exemplo prático, perfeito de como um relacionamento tóxico funciona. Eles viviam se separando e voltando, quando eles brigavam e o Riven mostrava o mínimo de carinho possível, a Musa já perdoava e voltava com ele. E pra piorar, eles não se apoiavam.
Um exemplo disso é que mostra desde o começo que o sonho da musa era ser cantora, porque a mãe dela cantava e esse era o sonho da vida dela. E quando ela finalmente consegue uma pessoa que ia ajudar ela a dar um início na carreira dela, o Riven fica com ciúmes porque é um homem. E outra coisa, o Riven só não traiu mesmo a musa porque o Winx ainda era um desenho de classificação livre, porque era só aparecer qualquer menina nova que ele em si. Teve até um tempo que ele literalmente saiu com a vilã lá, porque tipo, ele podia até não estar com a musa, mas ele simplesmente começou a sair com uma das Trix. Você pode até falar, ai, naquele momento ele não tava namorando a musa, mas ele não era amigo dos caras das Fonte Rubra e tipo, as meninas todas que eram amigas das musas eram namoradas dos amigos dele. E ele dando informação, assim, a rodo de coisas pra estricar contra elas. Ou seja, ele era um namorado tóxico, um amigo tóxico, uma pessoa péssima. Dito isso, um dos piores casais das animações. Se assim como eu, você era viciado em Boomerang na época de 2018 e 2019, que descansa em paz, você também deve ter assistido Scooby-Doo Mistérios S.A., que, diga de passagem, foi o único Scooby-Doo que realmente me deu medo. Sem brincadeira, eu tinha pesadelo com aqueles episódios. Principalmente aquele que a coruja fica gigante, aquele que era o vilão, e aquele episódio da fábrica de boneca, eu me sentia assistindo uma versão de Chuck para baixinhos. Eu tinha muito medo daquele episódio. Mas enfim, o que eu quero comentar mesmo é sobre o casal horroroso que fizeram da Velma e do Salsicha nesse desenho. E o problema não é ele estar junto, porque eu até acho legal quando é desenvolvido bem esses dois formarem um casal. Só que não foi o caso desse desenho. Porque assim, eles mudaram totalmente a personalidade da Velma e ela ficou com ciúmes do Scooby, do cachorro. Porque a Velma nos outros filmes e nos outros desenhos, ela sempre é inteligente, do grupo e tal. Nesse, ela só queria saber de ficar competindo com o cachorro pela atenção do Salsicha, que também não sabia se posicionar. Ele não queria ficar sozinho com ela. Ai, eu gosto de você, mas quero manter a relação escondida. Escondido por quê? E reduzirem a Velma, uma personagem extremamente inteligente, só pra aquelas cenas dela se humilhando por atenção, dá muita vergonha alheia. Literalmente um episódio que eles estavam de boas assistindo um filme e tal, e era na casa do Salsicha, então o cachorro dele ia tá lá. E ela fica com raiva porque o cachorro dele tá lá. Tudo bem que ele é meio humanoide, ele fala e tal, mas ele ainda é um cachorro. Não tinha pra que ela ficar competindo com o cachorro por atenção do namorado dela. Parecia até que ela tinha medo do Salsicha trair ela com o cachorro. E agora, pro último casal, eu deixei um que tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia, que é a Mary Jane e o Homem-Aranha, da trilogia de 2002. E pensa numa personagem que me irrita. Ela, pra mim, é a pior namorada do Peter Parker. E não só dele, de todos, já que ela traiu todos os namorados dela nessa trilogia. Pra quem não lembra, o filme começa com a Mary Jane namorando o Flash Thompson e o Peter gostando dela. Só que aparentemente, no começo do filme, ela só via ele como amigo. Só que tem uma parte do filme lá onde ela é salva pelo Homem-Aranha. E como forma de agradecimento, ela dá um beijo nele. Sabe aquela cena icônica que até hoje o povo fica repostando ela, que é ela de ponta cabeça e ele beijando ela? Só que tem um problema. Na hora que ela beija ele, ela ainda tava namorando o Flash. Ou seja, ela traiu o Flash. Mesmo que seja como o Homem-Aranha, ela era uma pessoa que namorava. O filme vai, o filme vem, e ela simplesmente escolhe terminar com o Flash na formatura, nem pra esperar passar um tempo ou terminar antes, pra acabar com o clima de formando, né? Ela termina com ele ali. E nisso, tava dando a entender que ela gostava do Peter, mas mesmo assim, ela decide começar um relacionamento com o Harry. Pra piorar, ela ainda fica deixando a entender pro Peter que ela só tava com o Harry pra fazer ciúmes nele, ao invés de só falar, olha, talvez eu goste de você. Não, ela começou a namorar com ele pra fazer ciúmes no outro cara. E como essa mulher não sabe a hora de dar más notícias, ela simplesmente escolhe terminar com ele no enterro do pai dele. Ela chega no namorado que acabou de perder o pai e termina com ele. Como se não bastasse ela ter terminado com o namorado no enterro do pai dele, ela ainda decide contar pro Peter, que é o melhor amigo do cara que acabou de virar órfão, que ela gosta dele. Só que depois dela ter ali se declarado pra ele dentro do cemitério, o Peter acaba rejeitando ela, que foi uma cena muito satisfatória, porque o personagem chato, todo sofrimento pra ela é pouco. Mas como essa mulher é uma insistente, uma escrota, no segundo filme ela continua dando em cima do Peter Parker. Só que ela tava namorando um astronauta. Daria pra fazer um vídeo inteiro de 10 minutos de piores casais só com ela sozinha. Como eu disse, ela tava namorando lá um cara legal e ele pede ela em noivado e ela aceita, mesmo dando a entender que ela gosta do Peter. Inclusive, já noiva, ela combina de sair com o Peter, vai numa cafeteria, pergunta o que ele sente pra ela, pede pra ele beijar ela, tudo isso ela noiva.
E o pior é que o que dá pra entender é que ela nem gosta do noivo dela e tá usando ele pra fazer ciúmes pro Peter, sendo que ele obviamente gosta dela. Era só ela terminar com o noivo dela e abrir o jogo pro Peter. Ah, eu gosto de você, vamos namorar e tal. Mas não, ela gosta de desgraçar a vida de todo mundo. E pra piorar, ela só aceita a vez que gosta do Peter quando ela descobre que ele é o Homem-Aranha. E lembra que ela tava noiva? Ao invés dela falar, ai, conheci outro cara, me apaixonei por ele e tal, vamos terminar aqui? Não, ela deixa pra simplesmente avisar no dia do casamento. Pra piorar, não no dia do casamento, antes da festa. Ela simplesmente deixa de avisar depois de se arrumar pro casamento e na hora da noiva entrar. Ela simplesmente não entra, ao invés de só conversar com ele, ela simplesmente deixa o cara no altar sozinho. E ela nem chega a terminar com ele direito, né? Só tem aquela cena dela correndo do casamento, com aquele vestido grande, correndo entre aqueles pombos lá, como se fosse uma cena super legal, sendo que ela literalmente acabou de abandonar um cara no altar. E agora, indo pro terceiro filme, quando eles finalmente ficam juntos, depois de toda essa enrolação, ela simplesmente fica com ciúmes porque a vida do Peter tá dando certo no trabalho e como Homem-Aranha, e a vida dela tá dando errado, só porque ela foi demitida, ela, vou ficar com raiva do meu namorado ao invés de apoiar ele porque a vida dele tá dando errado, não, vou reclamar porque a minha vida tá dando errado. E detalhe, isso tudo antes dele ficar escroto por causa do Venom, antes dele ficar todo escroto por causa que o Venom fez a cabeça dele. E simplesmente ela fica fazendo aquelas birrinhas pra ele se pôr no lugar dela. E surpreendendo um total de 0 pessoas, ela trai o Peter nesse filme. E você pode até falar, não, mas nesse filme ela traiu ele porque ela tava se vingando porque ele também traiu ela. Mas ele traiu ela por causa do Venom. Ela traiu ele porque ela tem desvio de caráter. Ela traiu todos os namorados dela nessa trilogia. Dito isso, a Gwen Stacy do Espetacular Homem-Aranha e o Peter daquele filme é o melhor casal. Eu acho que é o melhor dos Homem-Aranha que tem, porque essa aqui é um insuportável. Nossa, como eu odeio essa personagem. Enfim, gente, eu queria fazer essa lista de piores casais porque eu tava assistindo Teen Wolf e tava achando insuportável o casal do começo lá. E porque eu fui assistir PPL e vi aquele casal problemático. E aí eu só aproveitei a data dos namorados pra falar que era um especial. Então se você gostou do vídeo, concordou ou não concordou, deixa sua opinião aí nos comentários que eu vou amar debater sobre e reclamar de mais casais. Se você lembrar de algum outro casal que é do mundo dos desenhos, dos filmes, das séries, que também é insuportável, deixa aí nos comentários. Dito isso, até o próximo vídeo.